Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso vídeo, no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais um dia aqui de compromisso, né? Os nossos grãozinhos no caminho nesse sábado, no 1º de julho, outro mês começando, outro semestre começando, né? E a gente aqui firme. Sejam bem-vindos aí. O Evangelho traz pra gente hoje o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Uma leitura difícil, hein? E muito repetida, viu, pessoal? Eu não sei o motivo de tanta repetição, mas a espiritualidade sabe o que faz. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém lhe tendo feito essa pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más essa humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que com a unicidade da existência se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nós já lemos e relemos várias vezes essa passagem, essa leitura da porta estreita. Porque enquanto a terra está nesse estágio de provas e expiações, o mal predomina. Então as portas são enormemente largas, as portas que levam ao caminho errado, né? À perdição. E a porta que leva à salvação, ela é muito estreita, muito pequena. Por quê? Estando nós aqui no meio, né, em que os vícios, em que as maldades predominam, nós temos que lutar bravamente conosco, lutar com a gente mesmo para vencer nossos vícios,
nossas maldades, né? Vencer a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nós temos que lutar bravamente para não entrar no caminho da porta larga, porque é muito fácil passar pela porta larga. As oportunidades são enormes para a gente poder passar pelas portas largas que levam ao caminho errado. E a oportunidade para entrar na porta estreita, ela tem que ser batalhada. Ela tem que ser guerreada, vamos falar assim. É uma guerra constante da nossa consciência e das oportunidades que surgem. Então nós temos que estar vigilantes sempre, orando sempre, pedindo ao Pai a força, né, para a gente poder sempre discernir os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Então vamos estar atentos, vigilantes e sempre buscando pela oração a força que a gente precisa para poder vencer, né, a escolha do caminho do bem, para a gente poder sempre escolher o melhor caminho, né? Vamos lutar com a gente mesmo? Sim, é uma luta árdua, uma luta dura, né? Mas é uma luta que a gente tem condição de vencer, porque o Pai deu para a gente essa força, e a gente tem essa força dentro, é justamente para poder passar por esses momentos. Então vamos buscar sempre essa força dentro da gente, que a gente consegue, com certeza, vencer tudo aquilo que procura nos levar para o caminho errado. Tá bom? E nós, como espíritas, né, como praticantes da doutrina de amor do Cristo, nós temos a obrigação, né, de vencer. E nós sabemos que com Ele do nosso lado, nós vamos conseguir. Tá bom? O Evangelho traz, o Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, gente, o capítulo 7, né, ainda, Retorno à Vida Corporal, a questão 378. Por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? É uma lembrança, um peso oprime o espírito, e como ele não teve conhecimento de tudo que se passou durante sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente algum tempo da impressão dos seus laços. Quando o corpo está em estado de loucura aqui na Terra, o espírito fica meio perdido, ele fica sem ação, né? Ou com as suas ações reduzidas. E quando ele se desliga desse corpo, após a morte física, ele ainda vai ficar carregando por algum tempo esse estado meio confuso, porque ele não vai se lembrar do que aconteceu durante o estado de loucura. Ele vai se lembrar, ele vai revivendo isso aos poucos, ele vai se lembrando aos poucos e vai se colocando a par da sua real situação hoje, como espírito liberto do corpo. Então ocorre durante um certo tempo, né, ele ainda fica com essa impressão, né, da matéria. Ele fica com essa impressão da matéria, do tempo que ele passou na matéria em que estava meio confuso, né, por conta do estado de loucura da matéria. Tá bom? Pessoal, desejo a todos um ótimo final de semana, com muita paz, muita luz, muita saúde, equilíbrio, né? E vamos lá, vamos aproveitar, vamos descansar. Primeiro final de semana do mês, né? Temos um mês inteiro pela frente. Vamos recompor nossas energias e seguir firme no caminho, né? E no caminho da porta estreita. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.